Olá, meus alunos! Hoje nós vamos falar sobre o conto fantástico. O conto fantástico é um texto narrativo e o objetivo do texto fantástico é nos deixar perplexos, porque ele mistura o real e o absurdo, ele mistura a realidade com o sobrenatural. E os assuntos, eles são muito inquietantes, porque o objetivo é fazer com que o leitor mergulhe nesses acontecimentos bizarros. E todo conto fantástico, ele vai sempre apresentar uma situação inicial, um conflito que vai chegar até o clímax, até o desfecho dessa história, tá? Lembrando a vocês que é chamado de conto por quê? Porque é uma narrativa curta, com poucos personagens, e o enredo também é mais curto também, com poucos conflitos. Na verdade, o conflito é um só. Por isso que é chamado de um conto fantástico. E como eu falei com vocês, ele mistura essa realidade com o absurdo, com aquilo que é inimaginável. Separei para vocês um conto fantástico, para que vocês tenham acesso a esse tipo de leitura. Vocês vão estudar também nas aulas de português, mas na literatura é muito importante a gente entender quem são os grandes autores desses contos fantásticos. Ok? Então vamos lá. O Lobisomem, Arnoldo Monteiro Bar. Seu Tomé achava que tinha a sina de ser perseguido por lobisomem. À noite, na quaresma, não saía de casa e sempre antes de dormir certificava-se de que a casa estava bem fechada. Tinha medo de que aquela figura horrorosa o atacasse, pois sempre que ouvia barulho que jurava ser de lobisomem, unhas deslizando pela parede e uivos estridentes. Para ele, o bicho queria entrar em sua casa, mas por precaução tinha colocado tramelas nas portas e janelas. Pela fresta que havia embaixo da porta uma vez, chegou a ver a ponta do rabo dele. Na quaresma era uma tortura. Seu Tomé sofria de insônia, temia ser atacado pelo terrível lobisomem. Passava noites em claro, de espingarda em punho. Às vezes o sono dominava e quando acordava, rapidamente ficava em pé com a espingarda na mão. Estava perturbado e pensava numa forma de livrar-se daquele incômodo. Contaram-lhe uma vez que um homem também tinha a mesma sina e que lhe ensinaram uma simpatia contra lobisomem. Ele deveria permanecer sentado à noite ao redor do fogo durante uma semana, queimando ervas aromáticas e deixando um punhal que tivesse sangrado um animal feroz cravado no chão próximo ao fogo, e que a última noite deveria coincidir com uma sexta-feira, e que fosse uma sexta-feira de lua cheia. Gostaria de fazer a simpatia, mas tinha receio de que não funcionasse e fosse surpreendido no meio da noite pelo lobisomem. Porém, depois de muito pensar, decidiu fazer a simpatia. Só que faria dentro de um velho rancho de chão batido que tinha atrás de sua casa, pois assim não ficaria totalmente exposto. Assim, durante uma semana, todas as noites, ficava sentado ao redor do fogo, queimando as ervas, que às vezes davam-lhe enjoo, mas estava decidido e ia até o final. Com medo, não se descuidava um minuto, porém. Na última noite, tenso, preocupado, posicionou-se então de forma estratégica para atirar na direção que fosse necessário. Conferiu se portas estavam bem fechadas, manteve o fogo aceso e foi colocando as ervas aromáticas. As horas não passavam. Seu Tomé, ansioso, olhava no relógio a todo instante, até que por volta da meia-noite, os cachorros da vizinhança começaram a latir. Desesperados, seu Tomé sabia que era um lobisomem. E agora, pois que viesse,
Queria dar-lhe uma carga de chumbo. Ouviu ruídos em volta do rancho. O lobisomem começou a forçar uma das janelas, mas logo parou. Fez-se um silêncio. Seu Tomé teve a impressão de que o lobisomem tinha ido embora. Respirou aliviado. Sua preocupação era com as portas e janelas. Quando no telhado surgiu um monstro, pronto para pular em cima do seu Tomé. Num movimento rápido, seu Tomé girou o corpo, ergueu a espingarda e disparou. Tinha certeza que acertou, mas não teve coragem de sair na escuridão para conferir. Pela manhã, saiu à procura do lobisomem. Porém, encontrou apenas sinais de que ele havia estado naquele local. Ramos quebrados, pelos nos espinhos, sangue por toda a parte. Ali estavam as provas. Mas como tinha desaparecido? Não se conformava. Então, seguiu as marcas de sangue que terminavam em um riacho. Seu Tomé ficou ainda mais cismado e começou a observar tudo o que havia por perto, quando avistou, atrás de uma árvore, um barranco, um buraco enorme que imaginou ser a entrada da caverna. Aproximou-se e ouviu gemidos. Com medo de entrar sozinho, foi chamar seu compadre, que convidou mais 2 amigos para ver o lobisomem. Quando estavam chegando à caverna, viram o vulto de um homem, alto, magro, desapareceu no meio da mata. Seu Tomé e os amigos entraram e nada encontraram, a não ser vestígios de que alguém esteve ali. A partir deste dia, o lobisomem não apareceu mais. A simpatia funcionou e seu Tomé ficou livre da sina. Então, a partir dessa leitura que acabamos de fazer, vocês puderam entrar em contato nessa atmosfera dos contos fantásticos, essa atmosfera do absurdo, do bizarro, do que muitas vezes nos causa tanta estranheza. Mas em outras aulas nós vamos comentar sobre isso e vamos falar também de outros autores. Ok? Até mais, meninos!